Então, a gente vai falar da infância. Não tem como, pessoal, não tem jeito. A gente falar de muitas outras coisas sem passar por esse tema. É um tema muito importante, é um tema que precisa ser olhado. Então, a gente vai falar da multidimensional, do método Portarium, e vai começar, então, falando pela criança, né? Por essa fase da infância, que também não foi vivida somente aqui, né, nesse momento, nessa vida, mas que já vem também de outras existências. Então, hoje, quando eu e a Michelle estiver conversando com vocês, a gente vai estar conversando também com a criança, né? E eu já vou explicar muito como que isso funciona. Então, eu vou falar com as memórias de vocês, com essa parte nossa da infância que está lá em algum lugarzinho, né? Que às vezes a gente guarda em algum lugarzinho bem escondidinho. Então, a gente vai conversar sobre isso. Não se preocupem, né? Que a gente vai ter esse acolhimento, então fiquem tranquilos e venham conosco, tá? Então, por que é importante olhar para a nossa infância? Mia, eu vou pedir para você explicar e fazer essa reflexão para a gente, pode ser? Claro. Por que a gente precisa, né, olhar para a nossa infância? Essa foi uma das primeiras questões, que é uma das primeiras questões que a gente faz, né, quando a gente é terapeuta. Como é que foi a sua infância? Você lembra de alguma coisa? E a gente percebeu que muitas vezes, você pode estar se perguntando agora, né? E eu vou fazer essa pergunta para vocês que estão assistindo. Vocês lembram da sua infância? Qual que foi a primeira lembrança que te veio, assim? Que idade mais ou menos você tinha? Aonde que você estava? Então é legal a gente começar a refletir sobre isso, né? Por quê? Porque muitos dos aspectos que acontecem na nossa infância, eles têm uma relação direta com a nossa vida adulta. É como se fosse realmente um espelho. E essa imagem que a gente trouxe para vocês é exatamente isso. A infância, ela não é só uma fase, ela faz parte da minha existência, ela faz parte daquilo que eu me conheço hoje. E é engraçado que quando a gente questiona isso, as pessoas falam assim: "Ah, eu só lembro quando eu me dei conta que eu era gente, né? Sei lá, com 7, 8 anos, enfim. E o que aconteceu antes, né? Então, por que você não lembra? Por que foi apagado, né? Então, é muito, muito interessante e até a gente questionar os nossos pais com relação a isso. Então, se você tem um relacionamento um pouco mais aberto com seus pais, se eles ainda são vivos, também não precisa ser necessariamente com seus pais, com a pessoa que está ali do seu lado, pode ser a sua avó, o seu tio, até aquela pessoa que os criadores, né, como a gente fala, como que era antes? Porque eu só lembro desse pedacinho para frente, mas como que era antes? Eu era uma criança muito levada. Qual que foi a primeira vez que eu peguei catapora? É muito legal a gente falar sobre essas coisas, porque tudo isso reflete lá na frente. Reflete na nossa vida adulta ao ponto de como que a gente se relaciona hoje com as outras pessoas. Como que a gente... eu, por exemplo, né? A dificuldade que eu tinha de dar aula, essa dificuldade, né? Eu consegui hoje realmente desbloquear por conta da terapia, né? Do método Portarium. Mas eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me dizia: meu Deus, Michelle, tu não para de falar um minuto. Eu era super elétrica. Meu Deus, tu me deixa zonza, guria. Ela não estava fazendo aquilo por mal, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu levei isso por muito tempo. E quando eu me dei conta, eu tinha medo de falar em público por conta disso, porque eu não enxergava o público. Eu enxergava a minha mãe ali, dizendo: você fala demais. E hoje eu consigo. Hoje eu consigo dar aula tranquilamente. Não vou dizer que eu não fico ansiosa, a gente fica ansiosa, mas é uma ansiedade natural. E o que eu tinha, aquilo que eu sofria na época, que eu ia apresentar trabalhos, que ia apresentar tanto na escola quanto na faculdade,
Gente, era horrível. Eu passava dias, às vezes, sem dormir direito, porque, meu Deus, eu tenho que apresentar um trabalho, né? E tudo isso eu consegui desbloquear, para vocês verem como uma simples fala. E eu tô trazendo uma coisa até que a minha mãe falava que não era por mal. É porque eu realmente falava muito. E quem me conhece sabe, eu falo pra caramba, né, Mislene? E não falo devagar, eu falo rápido ainda por cima. E eu era assim já. E tá tudo certo. E daí é muito interessante tudo isso e trazer essa história para vocês. Mas e aquilo que você escutava de vez em quando, do tipo, cala a boca, né? Para de falar, o que tu fala é besteira. Então tem aquela parte, né? Então, são vários tipos de infância, a Mislene vai falar sobre isso, né? Que a gente possui e que é interessante a gente perceber tudo isso, para que a gente comece a refletir, a dar um olhar mais, dar mais atenção, né? Dar um pouquinho de atenção para que a gente desbloqueie tudo isso e que a tua vida consiga fluir, né? Mais livremente. Então, Miss, vamos lá. Falei pra caramba também. Pode seguir adiante. Aí, a árvore. Ah, essa parte é minha também, olha só. Então, pessoal, o que a gente... Posso falar também. Pode falar. Então, pessoal, a nossa infância... Olha só que interessante, né? Às vezes a gente observa uma árvore e a gente não imagina o tamanho das raízes que essa árvore possui, não é verdade? Então, quando vocês forem dar uma caminhada, uma caminhada num parque, ou até próximo da sua casa, né? Às vezes você vai ali no mercadinho perto da sua casa, observa, começa a perceber uma árvore, né? Então, eu vejo assim que a nossa infância é como se fossem as raízes dessa árvore. Se essas raízes elas não estiverem fortes, se elas estiverem assim quebradiças, ressecadas, como é que vai ser essa árvore? Como que ela vai trazer os frutos? Como que ela vai absorver toda aquela essência da terra e vai passar por toda ela, até as folhinhas, né? Então, essa árvore um dia vai morrer. E muitas das pessoas, elas, por às vezes, ter medo, né, de entrar em contato com as suas questões da infância, elas acabam começam a ficar adormecidas, que é aquela árvore que não estava com aquelas raízes fortes. Então, trazendo aqui o quanto é importante, porque estas raízes dessa sua árvore, eu já estou colocando que essa é a sua árvore, ela tem muito a ver com o quê? Com os antepassados, com a sua segurança, né? Então, por isso que a gente tem os medos. Então, quanto mais firme essa raiz dessa árvore estiver, mais essa árvore vai ser frutífera e vai estar ali fazendo realmente a sua missão ali no mundo. Pode complementar, Miss. Não, Mi, acho que é isso, perfeito. Acho que as raízes são importantíssimas, nós temos, né, consciência disso. Acho que eu vou explicando mais ali no próximo slide. Obrigada. Vamos continuar, então. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode passar aqui no chat, tá? É só perguntar. Tá. Então, falando sobre a criança ferida, eu não sei se vocês já devem ter ouvido, né, sobre esse termo em algum lugar, e aí eu trouxe essa imagem que eu acho que ela representa muito bem para a gente poder entender o que significa essa questão da criança ferida, né? Vocês, mas eu sou adulto, cadê essa criança que está ferida, né? Então, aqui nós temos na imagem, vocês podem ver a matrioska, né? Que é essa bonequinha que vai abrindo, que eu acho que ela mostra muito. Então, nós temos todas ali as fases, desde quando é bem pequenininha até quando a gente vai se tornando adulto. Então, independente da fase que acontecer, a gente fica com essas memórias, com essas imagens, com esses registros na nossa vida adulta. Então, interessante que fica registrado ali
essa infância, isso que nós tivemos. Então, esse termo, criança ferida, né, não é um termo que eu criei, nem a Michele, já é algo trabalhado por vários terapeutas, enfim, bem um termo bastante utilizado. Então, para explicar, todas as fases, não só na fase de criança, a gente vai tendo esses registros, essas memórias da nossa vida, daquilo que a gente viveu. Então, de todos vocês que estão aqui, pessoal, dificilmente alguém não tenha alguma situação da infância para olhar. Por mais que nós tenhamos pais amorosos, né, tendo algo que seja bastante saudável, mesmo assim, não é muito a ver em relação à história que nós vivemos, mas é conforme o que a criança sentiu naquele momento. Como que nós sentimos aquilo naquele momento? Às vezes tem histórias que são muito ruins, assim, do ponto de vista que a gente vai dizer, nossa, e às vezes a criança passou por aquilo e não percebeu, né, ou não fez muita diferença. Então, depende muito da história e como que você sentiu no seu coração, como que você registrou isso. Então, a criança ferida são as nossas memórias. E aqui a gente está falando das nossas memórias da infância, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Então, é isso. Não quer dizer que é um outro ser separado de mim. A minha criança é um outro ser que eu criei. Não, nós caminhamos todos juntos, igual esse negocinho da bonequinha, quando vem e a gente vai abrindo e a gente está ali. Então, nós temos todas essas informações agora na nossa vida adulta, tá certo? Pode passar. Aí eu pergunto para vocês, né, como que foi a infância de vocês? E daí agora, né, eu vou conversar com essa parte da criança, né? Vamos tentar lembrar de alguma coisa, de como é que foi essa infância, né? A gente brincou, a gente andou, né, na minha época, né, eu vou falar na minha época, nossa, é passar a idade, né, Michele? Mas, enfim, a gente subia nas árvores, eu morava no interior, num sítio, né, os pais eram agricultores, então brincava nas árvores, mas desde cedo já se tinha uma responsabilidade muito, muito maior, né, então com 7 anos a gente já tinha uma responsabilidade que hoje, quem sabe, né, com 15, né, vamos dizer assim. Mas eu vou perguntar para vocês, eu gostaria que vocês que estão aqui acompanhando a gente, que vão assistir também depois e fazer essa análise, como é que foi a infância de vocês? Né? Vamos lembrar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. E aí a gente vai lembrar dos nossos cuidadores, que podem ter sido os nossos pais, ou os avós, ou tios, alguém que cuidou da gente, né? Como é que nós nos relacionamos, como é que era esse ambiente familiar. Então, claro que ao longo dos anos, muitas coisas em relação a essa dinâmica familiar também foi mudando, né? A forma de trabalho, a questão da mãe, que acabou muitas mulheres indo para o mercado de trabalho, então se configurou diferente, né? Por exemplo, eu convivi com uma mãe que estava em casa, mas as minhas irmãs que nasceram depois, elas já conviveram com uma mãe que trabalhava mais fora, então já existe uma diferença aí, né? Então, assim, a necessidade, né, de se buscar o trabalho, enfim. Então, eu gostaria que vocês pensassem, né? Muitos de nós passamos, de repente, por pais bastante austeros e mais exigentes, ou até às vezes mais autoritários. E quando eu trago isso, pessoal, não é para a gente aqui fazer um julgamento, é a história, é a nossa história, e a gente precisa então olhar para ela e fazer as pazes também com esse processo, né, daquilo que a gente viveu. Ou eu tinha uma reclamação muito assim, sabe, Michele, porque como eu sou a filha mais velha, eu sempre reclamava bastante, porque eu dizia, não, a mais velha sempre tem maior responsabilidade, porque o que os mais novos fazem é culpa do mais velho. Não sei se aconteceu isso também com a vida de vocês, né? Comigo aconteceu também, eu era a irmã mais velha também. Então, assim, a questão da violência, de apanhar, algum tempo atrás, era muito comum a gente ser corrigido através da cinta, né, gente? Vamos falar a verdade. Depois
se eu observar, olhar para trás, né, da geração do meu pai, com certeza ele apanhou muito mais do que eu apanhei, mas né, já tinha ainda, eu também apanhei, né, das coisas que eu não fiz certo, principalmente da minha mãe. Mas aqui contando o que aconteceu comigo, depois a Mi pode também comentar alguma coisa da vida dela. Por que a gente traz a nossa vida, né? Porque é coisas que aconteceram com muitos de vocês que estão aqui, né? Ou, de repente, famílias que são mais ausentes, que né, estão mais focados, que não conseguem estar presente por N coisas, enfim. Então, passamos, às vezes, por violência, às vezes por questões de violência muito forte, por abuso, né? Então, nós temos várias situações da infância. E aí eu gostaria que a gente refletisse que essas coisas que nós passamos na infância, que a gente traz para a vida adulta, também ela pode, e com certeza aconteceu, também nas nossas vidas anteriores, as nossas experiências anteriores na infância. Então, quando a gente não consegue resolver, ou a gente não consegue caminhar isso, a gente fica naquela roda do samsara, a gente fica repetindo os padrões, até que a gente tenha a maturidade de olhar para aquele processo, e é um processo também de autoconhecimento e de maturidade, e você conseguir, então, transmutar tudo isso que veio para você na sua história, na sua infância. Então, isso é muito importante, e aqui eu também quero colocar um pouquinho, que quando eu fui trabalhar isso da infância também com a Michele, e ela perguntava para mim como que tinha sido a minha infância. E eu dizia, não sei se você lembra, né, Michele? Eu só dizia para ela, mas eu não lembro. Eu não lembro. E assim, dentro do consultório, pessoal, isso, né, nos atendimentos, isso também é comum. Às vezes as pessoas vêm com algumas situações e elas dizem, eu não lembro, eu não sei, eu não lembro de onde veio isso, né? E eu respondia isso para a Michele, eu disse, eu não lembro, eu não sei de onde que isso, né, como é que era. Então, até começar a outras sessões para conseguir ter alguma consciência do que estava acontecendo, e não necessariamente que você precisa lembrar, tá? Não é uma coisa obrigatória, mas saber que existe essa reflexão da minha atitude nos dias de hoje, como eu estou agindo hoje, de como eu vou gerir meus relacionamentos, a minha vida, o meu trabalho, a minha prosperidade, está ligada, né, com as nossas raízes, com a nossa infância. Então, para a gente ter um autoconhecimento, a gente precisa olhar para essa cultura, entender como é que era nesse período, por que as pessoas estão fazendo como fizeram, né? Para que a gente tenha essa consciência de autoconhecimento.